Hoje, é claro, é dia do quadro Direitos do Consumidor, sempre às terças e quintas-feiras. Hoje quem responde as perguntas de nossos telespectadores é o defensor público Marcos Vinícius Campos Frois. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Soares. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Antes de tudo, diga pra gente como a Defensoria Pública do Estado do Maranhão pode defender o consumidor. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, ela possui vários núcleos, dentre eles o Núcleo de Defesa do Consumidor, para pessoas hipossuficientes, ou seja, aquelas que não podem pagar por o serviço de um advogado, e dentre as suas atividades estão na área criminal, na área civil, e na área do consumidor está também a educação para o consumo. Olha, o Jaime Silva, do Apeador, quer saber como uma pessoa pode mudar de banco. Isso. A portabilidade, que ela pode se dar de duas formas, né? Uma é a portabilidade da conta, quando o consumidor ele tem uma conta em razão de uma relação de trabalho, ele é obrigado a manter uma conta determinada no banco. A legislação permite que ele possa efetuar essa troca, essa portabilidade, fazendo a transferência automática toda vez que o seu salário cair, evitando assim que todo mês ele tenha que fazer essa operação. E a outra portabilidade é a portabilidade do crédito, quando o consumidor ele possui empréstimo consignado, empréstimo pessoal, cartão de crédito, cheque especial, ele também pode fazer a troca, que é chamado da portabilidade do crédito. O Inácio Souza, ele mora na Vila Embratel. Ele quer saber qual o objetivo, então, da portabilidade de contas, que ele já ouviu falar, alguns colegas dele já fizeram, mas ele quer saber realmente qual é esse objetivo, se traz muitos benefícios para o cliente. Um dos objetivos, e que acaba permitindo essa portabilidade, é que os bancos possam oferecer cada vez mais taxas menores. Então, o objetivo é para que o consumidor ele possa procurar bancos com taxas menores e, assim, com a portabilidade, com a troca, por exemplo, de um empréstimo, ele obter esse benefício de poder quitar um empréstimo com taxas menores. Agora, sempre lembrando que o consumidor deve analisar antes de fazer essa troca, né? Também. Sim, até porque a portabilidade nem sempre ela é vantajosa. Ele deve observar as taxas. Em regra, se a taxa é menor e não é cobrado outros ônus como serviços, taxas de emissão de boletos, de transferências, a regra é que essa portabilidade seja vantajosa. Agora, há casos em que, por exemplo, numa portabilidade de um empréstimo, financiamento imobiliário, o consumidor ele deve levar em consideração que são cobradas taxas de cartório, vistoria, que pode ser que acaba fazendo com que o empréstimo que ele vai pagar no novo banco seja superior ao do atual contrato. A Letícia Santos, que é moradora do Anil, quer saber na prática como é que funciona a portabilidade entre bancos, porque ela já teve dificuldade de fazer essa portabilidade, ela recebe em um banco e queria ir para outro banco que fica até próximo da casa dela. Mas o banco de origem, ou seja, o banco que recebe e paga o salário dela, ela disse que esse banco não quis fazer. Então ela quer saber na prática como é que funciona a portabilidade entre bancos. Isso. No caso da conta, ela deve procurar os bancos, o banco que ela tem muitas vezes um relacionamento, e esse banco ele é obrigado assim, a fazer a portabilidade para que haja a transferência da conta, no caso de conta a salário. No caso de portabilidade de empréstimo, ela deve consultar nos bancos que têm as taxas de juros menores. Uma vez ela encontrando esse banco que tem uma taxa menor, ela vai no banco que ela possui o atual contrato, pede informações, o banco não pode se negar, ela tem que dar informações sobre o saldo do contrato e outras informações, e ela leva essas informações para o banco que vai receber, que vai fazer a proposta, é o banco proponente. O banco proponente faz a proposta da portabilidade e o banco,
onde o consumidor possui o atual contrato, não pode se negar a fazer a portabilidade. Porque ela disse que foi até o RH, que é Recursos Humanos da empresa dela, Departamento Pessoal, ou Setor de Gestão de Pessoas, outros nomes também que tem. E aí ela disse o seguinte, que lá disseram, não, você tem que receber neste banco porque a empresa tem contrato com este banco. Então, você tem que receber sempre neste banco. Na verdade, a portabilidade da conta salário, ela foi criada exatamente para essa situação, onde o consumidor ele tem uma conta determinada em razão de uma relação do trabalho. Na verdade, essa é uma questão que é uma das principais questionamentos, reclamações no site do Banco Central. Havendo uma dificuldade do consumidor, é interessante que ele procure os órgãos de proteção ao consumidor, PROCON, Ministério Público ou mesmo o Núcleo de Defesa do Consumidor, tratando-se de consumidor hipossuficiente, carente. E o banco, em alguma alternativa, alguma hipótese, pode então se recusar a fazer essa portabilidade? No caso da portabilidade de conta, salário, ele não pode. No caso de portabilidade de crédito, de empréstimo, ele pode, o novo banco, ele pode se negar desde que o consumidor não esteja dentro do perfil que ele quer se relacionar. Agora, Maria Tereza Campos, ela fala de outra situação. Ela mora na Vila Bacanga. Ela diz o seguinte, o banco pode obrigar o cliente a abrir uma nova conta ou contratar algum seguro extra para aceitar a portabilidade, ou seja, já é para o banco que ela vai tentar transferir a conta. Ele já está impondo algumas condições como seguro que ela tem que fazer. Exatamente. A legislação da portabilidade, ela proíbe que haja a cobrança de taxas em relação à troca de informações entre os bancos. E, além disso, o Código de Defesa do Consumidor também veda a que se chama de venda casada, que é você condicionar a portabilidade, no caso, à contratação de outros serviços. Agora, atentar também que há situações em que a abertura de conta ela vai ser necessária. Há empréstimos que a quitação se dá exatamente com desconto na conta, diretamente. Esse assunto é sempre oportuno, né, falar de portabilidade, que com essa greve dos bancários, muita gente está insatisfeita com o banco, dizendo, naquele outro banco eu estou conseguindo fazer isso, nesse meu banco eu não consigo. Então, muita gente vai tentar também fazer a portabilidade nesse período. Qualquer dúvida, a defensoria pode tirar, como é que ele vai fazer? Isso, qualquer dúvida, seja no momento da pré-contratação ou após a contratação, ele pode sim se dirigir ao Núcleo de Defesa do Consumidor, fica no São Francisco, e para que possa obter assistência jurídica extra ou mesmo processual. Com até quantos salários mínimos? Até 3 salários mínimos é um critério objetivo, mas há outras situações, até mesmo quando se fala de banco de superendividamento, que ele se enquadra também no perfil da assistência jurídica. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia. Obrigado. Na quinta-feira, novas perguntas vão ser respondidas no quadro Direitos do Consumidor. Envie a sua pergunta para bomdiatv@mirante.com.br.